E aí a gente finda, né, o nosso bate-papo inicial para começar com a cereja do bolo para mim, que é a palestra, o bate-papo, a conversa com o Jair Marcati, que para mim hoje, Jair, ele é uma pessoa, um dos pilares, aí, uma das cabeças mais importantes do Brasil, quando a gente fala de economia criativa, né, quando a gente fala de nova economia. Ele é historiador de formação, sociólogo de atuação. Ele é atualmente pesquisador da Organização dos Estados Ibero-Americanos, né, para o projeto Jovem Hipercriativo, sponsor aqui pela cidade de São Paulo, e tem um currículo enorme que eu não vou passar por isso tudo, mas de maneira geral, com um viés e com um olhar para esse novo mercado, para o novo trabalho, e é o tema da palestra dele, o mundo do trabalho pós-pandemia, e o quanto vocês vão ver que isso tem a ver com o trabalho de vocês. Após a palestra dele, a gente abre para comentários, para dúvidas e sugestões aí de vocês, como a gente vem fazendo, fizemos o primeiro e vamos fazer daqui para frente também uma abertura para ouvi-los, tá bom? Jair, bem-vindo, tá com você. Seja muito bem-vindo, Jair. Olá, gente, Natália, Henrique, meninas todas, bom dia, né? Bom dia para todos vocês. São todas, bom, afora o Henrique, os demais são todas meninas, é isso todas mesmo? Meninas. Isso que essa é a nova economia. Sem dúvida. Mulheres cada vez mais empreendendo, mais atuantes. Sem dúvida. Sem dúvida. Prazer em vê-lo, Henrique. Prazer enorme, gente. Seja bem-vindo. Prazer, meninas. Muito prazer em conhecê-las. Né? Prazer. Uma honra estar aqui, uma alegria. Né? Obrigado pelo convite, Natália. Eu acompanhei esses últimos 15 minutos aqui da exposição. Muito bacana, muito entusiasmante tudo. Né? É verdade, Jair. Henrique tocou no assunto beleza, eu vou me dar o direito de começar por ele, já que estamos numa sexta-feira, o início do final de semana, nada melhor do que falar sobre o belo e a beleza, na verdade. Então, a gente pode até começar por aí. Natália, só para me situar, peço desculpas às meninas, só para eu entender aqui a organização, quantas pessoas estão aqui? São essas que estão nos meus quadrinhos aqui? São essas teu quadrinho. A gente está agora, enfim, eu não vou conseguir contar aqui, mas devemos estar com umas 20 pessoas, talvez. No meu quadrinho tem a Débora, a Lourdes, a Larissa, a Vanessa, a Eliana, aí o Henrique, que aparece como Natália, na verdade, aqui no meu quadrinho. Aí temos... quem só tem nome para mim, Heloísa, Elizabeth, Cristiane, Tamires e Meire. Na verdade. Temos, deixa eu ver, acho que é isso aí, Meire, Tamires, Larissa, Heloísa, Elizabeth, Eliana, Cristiane, Vanessa, Lourdes, Débora, eu, Henrique. Somos nós. E como é que você quer fazer, Natália, dinâmica? Você quer que eu fale e depois as pessoas se colocam? Ou se as pessoas quiserem... Como eu enxergo todas vocês aqui, meninas, se quiserem levantar a mão para alguma coisa e fazer alguma intervenção, são muito bem-vindas também. Não precisam esperar eu terminar de falar, não há essa necessidade. Fiquem absolutamente à vontade para alguma intervenção, alguma colocação, alguma ponderação, algum pedido de esclarecimento, dúvida ou qualquer coisa parecida que eu possa atendê-las, na verdade, né? Tem alguém... Temos a esperando Jennifer... para entrar. Jennifer aguardando para entrar. Sempre vai ter gente entrando e saindo a todo momento. Então tá bom. É isso aí. Natália, quanto temos? 1 hora, mais ou menos, é isso? 1 hora, mais ou menos, Jair. 1 hora para você mostrar para nós, meninas e meninos, o quanto essa nova economia, de fato, é nova, né? E o quanto a gente precisa estar situado, e o quanto a gente precisa entender quais são as habilidades que eu preciso ter para ter sucesso nessa nova economia, essa diferenciação, né, de emprego, de trabalho, a gente entender a minha atuação hoje como venda direta, se isso é um job, se isso é uma coisa pontual, ou se isso é uma coisa de futuro. Então, é uma visão realmente do mundo do trabalho pós-pandemia, mas nesse olhar nosso, né, de empreendedorismo, com um olhar, essa veia de negócio. Tá bom.
Ok, eu abaixei a cabeça aqui, meninas, peço desculpa para tomar nota aqui das coisas. Não é porque eu fui ver celular, nada disso. É porque tem, onde eu estou aqui tem um platô onde está o computador, e embaixo tem uma espécie de uma outra mesa, que é onde escrevo aqui as coisas. Natália me deu aqui as boas entradas aqui para poder fazer meus caminhos. Bom, novamente, bom dia a todas e a todos. Um prazer estar aqui. Natália, Henrique, obrigado pelo convite. É uma honra fazer parte aqui desse Prazer. evento, desse acontecimento. Vamos ver se está à minha altura poder desenvolver as coisas, né? Talvez Natália tenha cometido um grande equívoco ao me convidar para estar aqui, né? Vamos ver se eu Certamente consigo, não, certamente não. Eu posso garantir. vamos ver se eu consigo navegar pelas coisas aqui, né? Nem sei por onde começo, meninas, porque, na verdade, a pandemia, né, como sociólogo, digamos assim, o que acontece com a pandemia? Numa leitura muito particular minha, ela acelera processos que, na verdade, já estavam em acontecimento. Né? É um jeito de olhar para tudo isso. A pandemia, então, nesse sentido, muita coisa tem sido publicada sobre pandemia, em termos de reflexões sobre o mundo, não exatamente do aspecto clínico, epidemiológico, médico, não nesse sentido, mas sobre as transformações do mundo, digamos assim, ou aquilo que deve acontecer na hora que a gente entrar na recuperação da normalidade, digamos assim, vacina vier, tal, as coisas estiverem mais em ordem, como mais ou menos será um novo desenho do mundo a partir. Então, muito se tem publicado. Anteontem mesmo estava numa livraria em São Paulo, eu contei de lançamentos aproximadamente 30 livros, 30 da minha área das humanidades, fazendo uma reflexão sobre o mundo, a situação da pandemia e o que nos espera logo depois dela. 30 nos últimos 3, 4 meses, né? Então, assim, o que eu entendo de tudo isso, né? Em primeiro lugar, de um ponto de vista absolutamente sociológico, eu diria o seguinte: a pandemia acelerou processos que já estavam em curso. A história tem dessas coisas, meninas, né? Às vezes há alguns acontecimentos ao longo da história da humanidade que eles aceleram coisas que já estavam em curso, né? E esses episódios acabam nos trazendo um pouco isso, né? Acelerar, né? Quer dizer, fazer andar mais rápido aquilo que já vinha andando um pouco devagar. Então, por exemplo, pegar uma questão da minha área, eu sou professor há muitos anos, a pandemia talvez tenha acelerado uma coisa que as pessoas já faziam como ensaio, educação à distância, a EAD, o papel das tecnologias na educação, e ela acelerou isso tudo. Algumas dúvidas que havia sobre essa transição para o mundo digital da educação, a pandemia acabou acelerando tudo isso. Então, eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa ter isso muito claro. A pandemia talvez não inaugure alguma coisa nova, mas ela acelera processos que já vinham acontecendo, né? Porque quando a gente fala nesse novo desenho de mundo, que é o caminho que eu vou fazer com vocês, um novo mundo, uma nova economia, os novos modelos de negócios, as novas ocupações, isso é importante, não se falará mais em emprego daqui para frente, vai se falar em ocupações. Isso é importante dizer, quer dizer, haverá cada vez mais trabalho, meninas e rapazes, e cada vez menos emprego formal. O que entendemos por emprego? Uma relação formal, as bases da CLT, consolidação, isso no mundo inteiro, não é só no Brasil, não. Essa discussão que a gente, esse debate que a gente está começando aqui, é um debate mundial, na verdade. Não é só brasileiro, nem só desse momento, ele é mundial. Então, haverá cada vez mais trabalho, e cada vez menos emprego no sentido tradicional da palavra emprego, né? Quer dizer, carteira assinada, algum tipo de benefício, algum tipo de direito, etc. Os benefícios daqui para frente não estarão atrelados a direitos sociais constituídos, mas estarão atrelados à performance do trabalho. Isso é importante. Basicamente, resultados e entregas. É isso que vai montar, digamos, o pacote de benefícios daqui para frente, né? Resultados e entregas. Então, a gente muito provavelmente não terá mais aquele modelo de emprego que sonhávamos durante muito tempo. Para o bem e para o mal, esse modelo está desaparecendo, dando lugar, então, a uma nova forma da gente estar no mundo pelo trabalho. O importante, então, eu vou fazer esse caminho com vocês. Um novo mundo, uma nova economia, os novos modelos de negócios, as novas ocupações e os perfis que a gente precisa ter, o que nós precisamos efetivamente para nos darmos bem nesse novo mundo que se desenha na nossa frente. Se isso ficar claro para vocês, assim, não exatamente as coisas que eu vou dizer, mas assim, a percepção de que é importante estar atento a essas mudanças e nos prepararmos para ela,
do ponto de vista do desempenho do trabalho, eu já vou dar minha missão como cumprida aqui com vocês. E deixo à disposição, meninas e rapazes que estão acompanhando, pela Natália, qualquer aprofundamento que vocês queiram. Naturalmente, tudo que eu vou falar está assentado em cima de livros, relatórios, pesquisas, etc. Na medida do possível, aqueles e aquelas que tiverem interesse, vocês recorram à Natália. A Natália me aciona e prontamente eu passo algumas dessas referências que eu vou usar aqui na minha fala, no meu bate-papo com vocês. Né? Então, isso não é uma coisa só da minha cabeça, isso é fruto de anos e anos de estudo. Há muitos anos eu estudo esse negócio chamado empregabilidade. Esse é o nome que isso tem. Né? Há muitos e muitos anos eu estudo esse negócio, há mais de 30 anos, na verdade, chamado de empregabilidade. O que é esse empregabilidade? Empregabilidade é a capacidade de cada um de nós termos de nos tornarmos empregáveis, de desenvolvermos algum tipo de projeto, de conseguirmos conceber e atuar em algum tipo de projeto profissional. A essa característica, o nome que isso tem é empregabilidade. E esse é um tema que eu estudo há muitos anos. Bom, vamos lá do começo com vocês. É um consenso para todo mundo que alguma coisa mudou no mundo. Já desde algum tempo. O mundo está num processo de mudança muito forte. Para onde a gente olha, para todos os lugares que a gente olha, o tema nosso aqui é ligar isso ao trabalho, especificamente, mas a gente poderia fazer um grande passeio sobre mudanças que a gente percebe em várias expressões humanas. Mudança na família, mudança na inclusão das minorias com as suas pautas e reivindicações para o mundo normal, digamos assim, mudanças de estilo de vida, mudanças de palavras que se fala, mudanças de vocabulários e assim por diante. Eu dou um exemplo para vocês. Como professor universitário, trabalho com jovens que ingressam na universidade, 17, 18, 19 anos de idade. 20 anos atrás, eu fazia uma pergunta para eles o seguinte: bom, vocês estão entrando aqui na universidade, o que vocês esperam uma vez formados? 100% me respondia: seguir uma carreira numa grande empresa. Era a resposta que eu tinha de 100%. Professor, nós queremos seguir um caminho numa grande empresa. Começar de baixo e subindo e estarmos lá em cima em algum momento. Muito bem, é isso que vocês querem? É isso que nós queremos. 100% era essa a resposta. 20 anos depois, então posso dizer 2019, 2018, a mesma pergunta que eu sempre fazia, eu tinha uma resposta completamente diferente dos mesmos jovens de 17, 18, 19 anos de idade. A resposta era a seguinte: do total de alunos, 15%, uma pequena minoria, queria seguir o caminho das empresas. E 85% queria empreender, na verdade. Nós não queremos mais grande empresa, professor. Não queremos mais um emprego formal numa grande corporação. A gente quer uma outra coisa. E, claro, como professor, eu perguntava o que era essa outra coisa. A gente quer empreender. A gente quer ter um próprio negócio. Na medida do possível, a gente quer ser dono do nosso próprio tempo. Era uma resposta que eles davam. Olha que interessante. Falei, que bacana isso. Me explique mais. E a explicação vinha a seguir. Eles diziam: a gente quer unir uma coisa que nos dê algum dinheiro com propósito e sentido de vida. Olha que interessante. É a resposta dos alunos, não era induzida a minha. Vocês querem propósito na vida? Não, vinha deles essa resposta mesmo. Eles formulavam isso. A gente quer ter um trabalho que possa unir algum dinheiro, alguns ganhos, mas que nos dê sentido e propósito. Ou seja, que eu possa juntar trabalho e vida. Só esse tema, meninas e rapazes, já dá para a gente ficar aqui até segunda-feira. Juntar trabalho e vida, na verdade. Por quê? O emprego tradicional não juntava trabalho e vida. A gente ficava 8, 7, 8, 9 horas por dia numa corporação, aturando um monte de coisa que ninguém queria aturar, para quando voltasse para casa, redescobrisse o prazer. Na verdade. E ficava lá na empresa tolerando as coisas e, claro, esperando vir o salário no final do mês ou no quinto dia útil para poder comprar a felicidade. Esse modelo, que não é só um modelo de trabalho, meninas, mas é um modelo de vida, é um modelo existencial, na verdade, ele é muito mais amplo, ele está mudando. E cada vez mais tem sido uma questão para as pessoas juntar trabalho e propósito, trabalho e sentido, trabalho e prazer, trabalho e felicidade, trabalho e vida. Fazer algo que dê sentido na vida e fazer da vida um sentido para esse novo trabalho.
Então, Uau. isso é uma característica nova, na verdade, muito nova, que está acontecendo no mundo inteiro, meninas e rapazes. Isso não é só uma questão brasileira. Há uma cor brasileira específica que a gente pode falar sobre ela depois, mas isso não é uma questão só brasileira, isso é uma questão universal. Então, essa é uma mudança importante no mundo. As pessoas estão cada vez mais, como disse a Natália, é uma expressão muito boa agora há pouco, estão colocando no radar essa coisa de juntar trabalho e vida, trabalho e prazer, trabalho e felicidade. É preciso um trabalho que nos dê sentido, que o trabalho nos ajude a construir sentido. Família ajuda a construir sentido, felicidade ajuda a construir sentido, historicamente, mas agora o trabalho também é uma nova fronteira para a gente poder construir sentido. É muito interessante isso, na verdade, é muito interessante. Então, queremos empreender, não queremos mais trabalhar para uma grande empresa, queremos empreender, e nesse empreender a gente quer juntar trabalho e vida, trabalho e sentido, trabalho e propósito. Muito bem. Uma outra coisa importante, o mundo que a gente vive, meninas e rapazes, para o bem e para o mal, não quero angustiar ninguém, muito mais numa sexta-feira logo pela manhã, anunciando um grande final de semana. Mas uma coisa importante a dizer é que a mudança faz parte do mundo em si mesma. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte, nós não estamos mais numa sociedade em transição. Nós estamos numa sociedade da transição. Parece um jogo de palavras, mas não é. É um jogo de conceitos, na verdade. Uma sociedade em transição significa que a gente está saindo de um lugar para ir para um outro lugar. Esse outro lugar vai ganhar sua estabilidade, vai ficar claro e vai se estabilizar, e aí, um tempo depois, ele vai começar a apresentar sinais de falência, e aí, novamente, sairemos desse lugar para ir para um outro lugar. Não é assim mais o mundo nosso. O mundo nosso faz da mudança a própria razão de existir. Ou seja, as coisas mudam porque elas mudam. E mudarão sempre e cada vez mais rapidamente. Então, não vivemos mais no mundo que está saindo de um lugar para ir para um outro lugar. Nós estamos no mundo que faz da mudança a sua própria razão de ser. Então, não é mais uma sociedade em transição, é uma sociedade da transição. As coisas mudam porque elas mudam. Porque novidades são produzidas a cada momento, essas novidades têm o papel de alterar o funcionamento das coisas completamente, redefinem posturas, redefinem posições, redefinem habilidades, redefinem negócios, na realidade. Então, o mundo muda, e a mudança é a única coisa da permanência no mundo contemporâneo. A única coisa que vai ficar é a mudança. Muda-se tudo o tempo inteiro para todo canto. A gente pode medir isso, inclusive, no tempo útil de duração dos eletrodomésticos que estão próximos da gente. Eu me lembro a batedeira do meu bisavô, do meu avô, durava 50 anos, era passada, inclusive, pais para filhos, na verdade. Né? Quando quebrava alguma coisa, havia uma figura chamada arrumador dessas coisas que arrumava. Hoje em dia, essa mesma batedeira custa muito mais caro arrumá-la do que comprar uma nova, na verdade. Para o bem e para o mal. Alguém poderá perguntar, puxa, professor Jair, mas que coisa, aquele outro mundo era mais interessante. Eu entendo isso perfeitamente, mas as coisas aconteceram dessa maneira. O tempo de vida útil de um celular é de 2 anos, hoje em dia. Por 2 motivos: armazenamento de dados e capacidade de atualização, na verdade. Olha que interessante isso, né? Um telefone antigo, aqueles pretos que tinha disco de fio, durava 80 anos, aquele não quebrava, caía no chão, não quebrava nunca aquele telefone. Mas o celular hoje precisa, a cada 2 anos, 1 ano e meio, de ser atualizado constantemente. Então, as coisas precisam mudar, elas mudam hoje em dia. Então, o mundo que a gente vive é um mundo de mudanças. Esse mundo de mudanças, meninas e rapazes, criou, inclusive, um novo vocabulário, que é muito importante para quem está empreendendo, o caso de todas e todos vocês. Há um novo vocabulário que vem junto com esse mundo de mudanças. Fala-se palavras no mundo dos negócios, expressões que a gente não ouvia, e que é importante para quem empreende, o caso de todos e todas vocês, entender um pouco essas palavras. Inovação, disrupção, empregabilidade, perfis profissionais, startups, aceleradoras de empresas, incubadoras de empresas, modelos disruptivos. Há uma série de... agregação de valor, expressão que o Henrique usou bastante agora há pouco, agregar valor, marca,
São nomes novos, expressões novas, que nos dão a clara vamos dizer assim, a absoluta certeza de que alguma coisa de muito profundo em mudança no mundo. As pessoas não compram mais produtos, elas compram imagens de produtos que a gente chama em sociologia de marcas, na verdade. O mercado de luxo, que é um mercado muito interessante, que nos ilustra como isso funciona, Chanel, Louis Vuitton, Cartier, Salvatore Ferragamo, Christian Louboutin, os automóveis de luxo, é um mundo que nos permite, com muita clareza, mostrar como isso funciona, né? Adquire-se marcas, não necessariamente produtos, né? Então, há um novo vocabulário para poder, digamos assim, o mundo de hoje fala uma nova língua. Essas palavras, agregação de valor, agregar valor à marca, agregar valor ao trabalho. O que é agregar valor, na verdade? Ninguém nunca disse isso 20 anos atrás. Como assim agregar valor? Como é que eu agrego valor ao que eu faço? Né? Por exemplo, se qualificando, colocando repertório no que você faz, anunciando o seu produto de uma forma diferenciada, por exemplo, né? Exibindo suas características intrínsecas positivas e sendo capaz de estabelecer com a concorrência aspectos, localizar na concorrência aspectos, digamos, mais vulneráveis e no nosso produto, no nosso serviço, aspectos mais positivos, mais amplos, na verdade. Agregar valor, então, ficou uma questão muito importante. Disrupção, agregar valor, tal, etc. O futuro da empregabilidade, meninas e rapazes, depende muito do domínio desse novo vocabulário. Por quê? Porque a gente precisa entender o que esse mundo é e o que ele está nos pedindo. A gente, como disse a Natália agora há pouco ao me apresentar, tomei nota, inclusive, a gente precisa, expressão belíssima da Natália, a gente precisa estar situado nesse mundo. E muitas vezes a gente não está. Esse mundo novo se apresenta para nós como um grande caos, uma grande confusão. Então, a primeira coisa que a gente precisa, antes de poder atuar nesse novo mundo, profissionalmente, é entender como ele funciona. E entender com uma cabeça nova. Eu não quero usar a expressão com vocês, porque é muito antipática, que é mudar o mindset. Tem um nome pomposo, essas coisas assim. Vamos mudar o mindset, mudar o paradigma. Tem os nomes pomposos. Eu sei falar também esses nomes pomposos, quer dizer, acho que sei, mas eu prefiro falar outros nomes, na verdade, né? Que a gente possa entender esse novo mundo, em primeiro lugar. E que a gente, ao entender, que a gente encontre o que é uma atuação mais eficiente, de trabalho, eu estou dizendo. O que é uma atuação empreendedora, uma atuação de trabalho mais eficaz e mais eficiente nesse novo mundo? Então, em primeiro lugar, eu sinto muito, levando um pouco isso que eu estou conversando com vocês, para vários ambientes, que é uma dificuldade muito grande, em primeiro lugar, de entendimento desse mundo. Esse mundo se apresenta para a gente como caótico, como confuso, e não consegue entender muito claro. E toda vez na história da humanidade que a gente não consegue entender um processo novo, a gente teima em tentar entendê-lo com a cabeça do passado. A gente recorre a uma zona de segurança, dirá a Natália, uma outra expressão, uma zona de conforto, na verdade, para a gente poder tentar entender isso que está acontecendo e não consegue entender, mas no tempo dos meus avós, mas no tempo dos meus pais, porque ali a gente encontra algum tipo de estabilidade, na dificuldade de compreensão desse novo mundo. Mas isso não vai nos levar a lugar nenhum. Numa sociedade que é muito rápida, a gente precisa entender esse novo mundo mesmo. Né? Então, o entendimento, como disse a Natália, estar situado nesse mundo, saber nos situar nisso tudo. Vou fazer uma brincadeira com vocês. A gente vai viajar no fim de semana, ou coisa parecida, quando puder viajar de novo. Vamos a um hotel, na verdade, uma pousada. Tem por obrigação legal uma ficha, né, de check-in de hóspede. Você está lá, né? Seu nome, data de nascimento. Nem sei por que tem aquelas informações. RG, CPF, nem entendo por que tem aquelas informações quando a gente entra no hotel. Aí tem uma pergunta lá, data de nascimento, tal, etc. E uma do lado chamado sexo. Em geral, com duas opções, masculino ou feminino. Isso é um exemplo de mudança do mundo. Se você não tiver pelo menos 8 opções hoje de hotel, a gente não consegue mais falar. Como assim? Só masculino e feminino. Tem L, LGBT, ABCD, FGH, JKL. Tem um abecedário inteiro, na verdade, para a gente poder falar. Alguém pode perguntar, professor, isso é o fim da picada? Não importa se isso é o fim da picada. Não é o fim da... Importa que isso existe. É um novo dado de realidade. Para além da minha vontade, né? Ou do que aquilo que eu gostaria que o mundo fosse, como dizia o meu pai, meu filho, as coisas não são o que a gente gostaria que elas fossem. As coisas, elas são o que elas são.
na verdade. Frase sábia do meu pai. Meu filho, pai, poderia ser desse jeito, deveria ser daquele outro jeito. Tá? Meu pai sempre dizia, meu filho, as coisas não são como a gente gostaria que elas fossem. As coisas são como elas se apresentam para nós. E é como elas se apresentam para nós que a gente tem que entender qual é o movimento de compreensão e de atuação que a gente tem que fazer nesses novos cenários, nessas novas situações. Essa coisa da lista masculino e feminino no hotel é só um exemplo de tantos outros que a gente poderia estar. Quando era garoto, comecei a fazer aula de direção, autoescola, muitos tempos atrás, havia no Brasil 15 modelos de carros disponíveis para se comprar. Hoje existem 485, na verdade, carros para se comprar. É um outro mundo. Até a decisão de compra é mais complicada, na verdade. Que carro eu compro? Que carro eu troco? Seminovo? Usado? Novo? Tá, novo qual? Carro 1.000, 1.300, 1.500? De qual montadora? De qual tipo? É tudo muito mais complexo do que foi um tempo atrás. O mundo passado é um mundo mais estável, né? As posições, digamos assim, que organizam o mundo, elas são mais masculino e feminino, quente ou frio, jovem ou velho. É mais fácil. É um mundo de mais transparência, como a gente diz. O mundo contemporâneo, meninas e rapazes, é um mundo mais complexo, não é um mundo só de duas opções, é um mundo de múltiplas opções o tempo inteiro, em qualquer área. Né? Imagina, jovem e velho, não há mais isso. Né? As tecnologias de cosméticos, cirurgia plástica, intervenção, faz com que as pessoas fiquem parecendo cada vez mais jovens e, ao mesmo tempo, cuidado de si, ginástica, alimentação, estende a expectativa de vida cada vez mais longe. Então, há um embaralhamento das idades. O que é ficar velho? Né? Natália sabe disso. Eu fiz 60 anos de idade agora, faz exatamente 6 dias. Parabéns, Jair! Obrigado. Parabéns. Queremos bolo. Queremos bolo. Bolo, claro. Precisamos de bolo. Bolo é importante, né? Com produtos naturais, orgânicos. Produtos naturais, hein? Orgânicos. Que tá aí, outro exemplo. O mercado que não se falava disso quando eu era garoto. O que é uma coisa orgânica, na verdade? Ou natural? Não existe isso. Existe aquilo que tem para comprar. Hoje essas opções são incrivelmente enormes. Né? Veganos que não comem tal coisa, veganos que... A multiplicidade de opções de consumo de produtos e serviços ela é enorme em qualquer área do conhecimento, em qualquer área humana. Mas o exemplo dos 60 anos é bom porque, assim, eu fiquei pensando, bom, agora eu posso parar em vaga especial em estacionamento de shopping center, por exemplo, né? Mas, ao mesmo tempo, quer dizer, mas até anteontem eu não tinha esse problema. Eu parava em qualquer vaga e ia andando até o negócio. Então, estou velho, estou novo. O meu avô, eu sou o neto mais velho de uma família, enfim, relativamente pequena. O meu avô morreu cedo, com 67 anos de idade, em 1981. Lembrávamos disso aqui em casa. O meu avô, 60 anos de idade, era uma pessoa velha, na verdade. Eu cheguei na idade dele, aos 60 anos, e assim mudou completamente. Mas mudou, não sou eu que mudei. Né? A percepção de tempo mudou, na realidade. Isso em 30 anos. Meu avô era uma pessoa velha quando fez 60 anos. Já tinha todos os netos, inclusive. Né? E para mim isso é diferente. Eu não me sinto dessa maneira. Meu avô, como o meu avô era, já para mim é diferente. Eu me sinto muito apto a fazer outras coisas, a reinventar a vida, a ir atrás de novidades. E não sou só eu, é toda a minha geração de 60 anos pensa dessa maneira. Então, isso embaralha um pouco quem é jovem, quem é velho, quem é criança, quem é adulto, homens e mulheres, antigo futuro e passado. Há um embaralhamento geral dessas noções. Bom, vamos dar um nome para isso. O que faz com que o mundo de hoje seja um mundo mais complexo do que foi no passado. O passado era um mundo mais fácil de ser entendido e mais fácil de você optar por caminhos a seguir, inclusive profissionais. Hoje é mais complexo. E se é mais complexo, Natália vai gostar disso, que fica essa mensagem para todos vocês, se esse mundo é mais complexo, a primeira característica, meninas e rapazes, de um mundo complexo é que é um mundo que exige mais preparo. Profissional, sobretudo. Há uma relação direta entre essas duas coisas. Quanto mais complexo é um mundo, mais preparo ele exige da gente. É uma espécie de uma fórmula matemática isso. Para quem está empreendendo, é o caso de todas vocês e todos vocês, isso é um tesouro que eu estou entregando para vocês, na verdade. Quanto mais complexo o mundo, mais preparo ele exige da gente. Que tipo de preparo, meninas e rapazes? 2 tipos. Um preparo técnico e um preparo comportamental.
um preparo de domínio técnico do que a gente faz. Eu vou falar devagarzinho essas coisas, que é o de mais importante que eu tenho para dizer para vocês, está exatamente aqui. Um preparo técnico, profissionalmente falando técnico, e um preparo de coisas ligadas a comportamento e atitude, na verdade. Né? Há um pensamento recorrente no mundo do trabalho que diz o seguinte: currículo abre portas? Abre, mas comportamento fecha, na verdade. Mais de 90% dos casos de demissão ou desligamento de contratos de prestação de serviço por empreendedores não se dá por domínio técnico das coisas, se dá por dificuldades comportamentais. Milhares de instituições que estudam isso no mundo inteiro e no Brasil também, Fundação Dom Cabral, Sebrae, Fundação Getúlio Vargas, etc., chegam à mesma conclusão. 90% das razões de desligamento de um profissional de uma empresa ou de cessar um contrato de prestação de serviço por um colaborador ou um empreendedor está ligado não a questões só técnicas, mas, sobretudo, a dificuldades comportamentais. Saber trabalhar em equipe, ter postura proativa. Empreendedor é ter uma postura proativa 24 horas por dia, na verdade. Reclamar é uma coisa que não cabe mais no mundo contemporâneo. Não dá mais para isso. Reclamar tira energia e rouba clareza, sobretudo. Reclamar produz um tipo de energia estranho que aquilo que era claro fica escuro quando a gente só reclama. Né? Então não cabe mais isso. A gente precisa ter uma postura proativa. A gente precisa entender que as exigências desse mundo novo do trabalho são muito maiores do que eram 20 anos atrás. De novo, meu avô como exemplo. Meu avô se formou em odontologia nos anos 50, virou dentista. A vida inteira, a vida prática do meu avô deu a ele o que ele precisava na profissão. Meu avô foi a poucos congressos de odontologia na vida. Né? E a própria atividade prática deu a ele o que ele precisava na profissão. Isso é impossível hoje em dia. Impossível. Né? Se o sujeito não se atualizar pelo menos 6 vezes por ano naquilo que faz, em cursos de reciclagem, cursos de capacitação, feiras de negócios ou congressos, não rola mais. Não rola mais. Que a atualização também, como o mundo é de mudança, né? Atualização é a mesma coisa. Atualização é uma palavra sem fim. A gente se atualiza sempre, porque o mundo cada vez produz mais conhecimento. Assim como a ideia de estar formado não existe mais, meninas e rapazes, eu me formei em história, eu me formei em nutrição, eu me formei em engenharia, não existe mais isso. Ninguém estará formado mais. A gente pode ter concluído o curso de engenharia, concluído o curso de história, mas concluir o curso não me forma, porque ninguém mais se forma. As pessoas estarão em formação a vida inteira. Cursos, reciclagem, pós-graduações, MBAs, de extensão, etc., 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 fará com que essa formação da pessoa não termine nunca mais. Então, a ideia estou formado, ela não mais existe. Eu posso dizer que eu concluí um curso, mas concluir um curso significa que eu tenho que começar outro, e outro, porque isso não terá mais fim. Então, vamos lá, de novo. Quanto mais complexo um mundo, mais preparo eu preciso ter para entender as complexidades desse mundo e para achar os caminhos de atuação mais eficazes e mais eficientes. Natália, está indo bem? O caminho está interessante, Natália Castano? Show, Jair. E eu estou fazendo uma amarração aqui com a Nutrens e com os empreendedores que eu acho que na cabeça de todos vocês isso já está acontecendo, né? Mas eu estou tomando nota de alguns pontos aqui só para a gente fechar e amarrar no final. Mas está indo muito bem, meninas? Vocês estão gostando? Está dando para acompanhar o raciocínio assim com clareza? Está muito obscuro, teórico? Está indo bem? Está indo bem, sim. Ok. Obrigado, Débora, pelos conjuntinhos de polegares para cima, né? Obrigado, Lourdes, também. Obrigado, Larissa. Então é isso. Quanto mais complexo, mais preparo. O preparo me dá 2 coisas. Preparo para entender esse mundo e para escolher os caminhos de atuação mais eficazes e mais eficientes. Isso é importante. E esse preparo passa por 2 grandes universos. Um preparo técnico e um preparo de habilidades e competências ligadas a comportamento e ligado a emoções. Sim. Não à toa, uma das expressões que mais se falam hoje no mundo do trabalho, meninas, sobretudo no mundo do empreendedorismo, é inteligência emocional.
O que é o raio dessa expressão? É a capacidade que você tem de saber lidar com situações diferentes o tempo inteiro. E não lidar só racionalmente, mas lidar, sobretudo, emocionalmente. Né? Então, existe a inteligência racional, sei fazer conta, sei escrever direito, domino a língua portuguesa, sei escrever um e-mail, etc. Né? A inteligência racional. Mas é tão importante quanto ela, hoje em dia, desenvolver a inteligência emocional. Entender o que eu estou sentindo naquela situação e ser capaz de escolher a melhor emoção para aquela situação. Isso é importante. Esse controle, e no fundo é um controle, mas controle é, sobretudo, a gente saber da gente mesmo. Inteligência emocional está muito ligada à capacidade de autoconhecimento que a gente pode ter, da gente se entender naquela situação. O que me tira do sério? Um sujeito grosseiro, por exemplo, um pedido não atendido, uma cobrança mais incisiva de um chefe ou de um superior. É isso que me tira do sério? É. Então, eu que tenho que me preparar para fazer com que esses acontecimentos repercutam em mim de uma forma menor do que repercutiam anteriormente. Esse controle das emoções, essa clareza das emoções, entender o que está acontecendo comigo naquela situação adversa e ser capaz de tomar uma outra decisão que não a tradicional que eu tomo, ganha o nome de inteligência emocional. Isso em ambientes de trabalho é absolutamente determinante hoje em dia, sobretudo em ambientes de empreendedorismo, na verdade. Porque a própria atividade empreendedora requer esse tipo de trabalho, requer empatia, requer conexão com quem está na minha frente e requer, sobretudo, meninas e rapazes, construção de credibilidade, na verdade, naquilo que eu falo e naquilo que eu faço. E credibilidade é um domínio das emoções. Você ser crível, poder levar verdade para quem está me ouvindo, poder estabelecer com a pessoa um núcleo de integridade, de verdade, é saber dominar suas emoções. É não gritar, é não estrebuchar, é prestar atenção na pessoa, é olhar nos olhos, é ficar olhando pouco para o celular quando a gente está numa reunião, etc, 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 etc. Né? Isso é muito importante, isso. Esse preparo, então, de hoje em dia, né? Esse preparo no qual o fundamento do trabalho está ancorado, é um preparo, então, técnico, conhecer a natureza do meu produto, a natureza do segmento de mercado que eu estou atuando, as características desse segmento, os posicionamentos dos principais players, as dinâmicas que esses players estabelecem entre si, quem são os concorrentes, os pontos fortes de cada concorrente, os pontos fracos. Um preparo técnico, então, é muito importante. Né? As características do meu produto, as características intrínsecas do meu produto, o que ele se diferencia dos outros, ou o que eu posso montar como discurso para evidenciar essas diferenciações. Um preparo técnico. Então, assim, meninas, saber falar é muito importante nesse mundo. Saber se comunicar é muito importante. Né? Saber escrever um WhatsApp direito, saber escrever um e-mail direito, saber se comunicar verbalmente com a pessoa direito, saber escrever um relatório direito. É muito importante. Quando eu digo se comunicar direito, não é o domínio da língua portuguesa, é a clareza nas palavras que a gente vai usar. Né? Sempre. Né? O ser claro. Bom dia, Natália. Tudo bem? Aproveitando, a partir do nosso último encontro, gostaria, então, de mandar um relatório para você. Ser educado, meninas, rapaz, só tem ganhos, sobretudo no mundo comercial. Né? Sobretudo no mundo comercial. Ser educado é controlar as emoções, na verdade. É não entrar na pilha da raiva, é não entrar na pilha do desgosto, não entrar na pilha do medo e da apreensão. Né? Ser educado é ter inteligência emocional, na verdade. É saber se olhar, se perceber nas situações mais favoráveis e, sobretudo, as menos favoráveis que a gente encontra no dia a dia para escolher a melhor opção de comportamento para aquele caminho. Eu vou pedir licença, Natália, que já conhece isso, aliás, nos conhecemos exatamente com isso que eu vou dizer para vocês. A palavra elegância, que é uma palavra que todos nós gostamos de usar, fulano é elegante, Beltrano é elegante, fulano de tal é elegante, nossa, como aquela pessoa é muito elegante. O que é elegância, na verdade? Uma roupa que a gente usa? Não. Um jeito de se portar? Mais ou menos. Elegância é uma palavra que vem do latim. A origem das palavras é muito importante para a gente saber o que elas significam. Muito importante saber o que significa a palavra prazer, o que significa a palavra felicidade. É muito importante saber a raiz e a origem das palavras.
A palavra elegância vem do latim elegiare. Olha que bonito isso. Que é a mesma raiz da palavra inteligência. Intelegiare, da onde vem inteligência, e elegiare, da onde vem elegância, são as mesmas palavras. Mas o que é elegiare, de onde vem elegância? Elegiare é eleger. Como assim? É escolher. Então, o que é elegância? Elegância é eu saber onde eu estou, ler o que está acontecendo à minha volta e escolher o comportamento mais adequado para aquilo que aquela situação me exige. Isso faz de alguém elegante. Não necessariamente a roupa que eu estou vestindo, mas a conduta que eu tenho mais adequada para aquela situação que eu estou vivendo. Elegiare é eleger, e eleger é escolher. Escolher o quê? O comportamento mais adequado para aquela situação. O comportamento mais, digamos, pertinente para aquilo que a situação está me exigindo. Né? Mas, para isso, eu preciso entender essa situação. Preciso me situar nessa relação para que eu possa escolher o meu melhor caminho. Então, elegância, inteligência emocional, educação, controle das emoções, no fundo, são coisas muito parecidas. E isso é uma habilidade fundamental no mundo de hoje. A gente vive num mundo de muita gritaria, vocês sabem disso, um mundo muito histriônico, muito raivoso. As pessoas perderam a capacidade de poder conversar, elas gritam, na verdade, elas xingam. É importante, então, a gente recuperar uma certa educação, uma certa postura mais, digamos, gentil, porque isso só melhora a eficácia no mundo dos negócios, no mundo das relações comerciais. Sempre o educado, na verdade, a pessoa, enfim, que domina suas inteligências emocionais, ele tende a ter uma performance comercial melhor do que os demais. Então, de novo, um mundo mais complexo exige mais preparo. Esse preparo é um preparo técnico e um preparo comportamental. Dominar um pouco a área que eu atuo, segmento de mercado, a empresa e a natureza do produto que eu estou trabalhando, e, de outro lado, dominar, digamos, os meus comportamentos, as minhas condutas, os aspectos de inteligência emocional, os aspectos comportamentais que farão com que todo o meu preparo técnico possa acontecer. Não adianta eu dominar tudo do produto que eu vendo e, na maneira de me colocar para as pessoas, ser uma maneira grosseira, simplista, simplória, pouco atenciosa. Eu ponho a perder tudo isso. Então, é muito importante que a gente una esses dois preparos. E é muito importante entender também, meninas e rapazes, de que uma coisa que a Natália havia me pedido para conversar com vocês, que de fato é muito útil mesmo. É assim, os empregos em grandes corporações e grandes empresas, eles vão sumir mesmo daqui a pouco. Se produzirá cada vez mais coisas com menos gente, em termos de grandes empresas. Né? Vamos fazer uma brincadeira aqui com a gente. Né? Quando a Volkswagen chegou no Brasil, nos anos 50, instalou sua fábrica lá em São Bernardo do Campo, ela produzia 5 mil carros por mês, com 50 mil pessoas empregadas. Hoje ela produz 500 mil carros por mês, com 5 pessoas empregadas, vamos dizer assim. Por quê? Porque a automação foi para o processo de produção e as coisas que pessoas faziam, hoje são feitas por máquinas. Nós vamos ver ainda, todos nós que estamos aqui nessa sala virtual, vamos ver o fim da figura do bancário. Rapidamente. O bancário, ele desaparecerá. Esses novos bancos que estão surgindo, inclusive, que vêm de uma moçada jovem da área tecnológica, Nubank, Bluebank, nem agência tem. Não é que não tem bancário, não tem nem agência, na verdade. E toda uma galera jovem está migrando para esses bancos, porque eles apresentam produtos mais competitivos. O custo é menor. Não tem bancário, não tem agência. Mas voltemos lá. Então, a Volkswagen produzia poucos carros com muita gente. Hoje ela produz muitos carros com pouca gente. A isso se tem um nome. A esse processo chama-se desemprego estrutural. O que é um desemprego estrutural? Meninas e rapazes, desemprego estrutural é quando aquela profissão não vai mais existir. A profissão não é só que a vaga de trabalho some, é que a profissão mesmo some. Um exemplo, de novo, da indústria automobilística.
Quem fazia a junção da carroceria do carro com o chassi era uma figura chamada soldador de chapa metálica. Essa figura não existe mais, porque a junção da carroceria com o chassi é feita por um robô, é feito por uma máquina. Então, essa pessoa, o soldador de chapa metálica, sumiu, na verdade. Se essa pessoa desempregada estiver nos domingos, em casa, comprando um jornal, Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, ou vendo algum site, procurar uma vaga, preciso de um soldador de chapa metálica, ela não vai mais encontrar. Por quê? Porque a profissão dela desapareceu. Então, nós temos dois tipos de desemprego. O desemprego conjuntural, quando uma situação econômica fica desfavorável, e um desemprego estrutural, quando aquela profissão some. Em compensação, por outro lado, algumas profissões somem. Por outro lado, um monte de novas outras ocupações, e não só profissões, apareceram. E a gente precisa ter, nesse entendimento do mundo, um software, um aplicativo na nossa cabeça que chama-se identificação de oportunidades, ou leitura de oportunidades. É importante a gente olhar para esse mundo não com medo, mas procurando as janelas de oportunidade que a gente tem de atuação. 3 exemplos muito interessantes para vocês. 2 a Natália conhece, 1 ela não conhece. Então, vou começar por o que ela não conhece, que eu acho um exemplo para todos nós aqui. Para mim, inclusive, foi um grande exemplo. Exemplo da semana retrasada. Eu tenho uma irmã só, né? 11 anos mais nova do que eu. Minha irmã é casada, né, com um homem, então já é alguém antigo, na verdade, né? Natália casou-se com um homem assim, né? Chamado Cleiton. Esse meu cunhado, uma figura muito bacana, ele tem uma startup de educação. Natália, inclusive, conhece, chama Redação Nota 1000, startup. É uma startup especializada em melhorar os textos de alunos para o Enem, para a prova de português do Enem. Ele montou um negócio que deu muito certo, é a maior startup de educação hoje do Brasil. Muito bem, maior. Quando o Cleiton estava começando, para expandir os seus negócios, ele precisou de um diretor comercial. E abriu um processo seletivo. Preciso de um diretor comercial para expandir minhas atividades. Esse diretor comercial vai ter que conversar com escolas para mostrar o meu produto, correção de redações e melhora de texto dessas redações, mostrar o meu produto para as escolas. Muito bem, abri um processo seletivo e apareceu um... Diga-se de passagem uma coisa importante, meninas e rapazes, meu cunhado, o Cleiton, é um sujeito que trabalhou durante muitos anos na Editora Abril e teve uma posição muito alta lá. Foi diretor comercial e diretor de marketing da Editora Abril. Não é pouca coisa. Se desligou da empresa para abrir um negócio dele. Ele foi na cola que todos vocês estão indo. Não tinha mais sentido e propósito, trabalhei lá, pediu as contas, mesmo numa posição alta, e criou esse negócio dele. Muito bem. Precisava de um diretor comercial, ele foi buscar pessoas no mercado candidatos à vaga. Um deles que lhe pareceu muito interessante, um menino de nome Arthur, falou, esse menino me parece interessante. Marcaram uma entrevista num café. Já é uma outra coisa, então, acontecendo. Marcou-se uma entrevista num café. Olha que interessante. E o Cleiton foi para a entrevista como ele vai trabalhar. Camiseta Hering básica, bermuda e chinelo havaiano. O dono da empresa, então, foi desse jeito para a entrevista. Eis que surge um menino, o tal do Arthur, de paletó e gravata. Olha que interessante. Chega, de paletó e gravata, bate o olho. Senhor, é o Cleiton? Eu sou o Arthur, há muito prazer. Sente-se, vamos tomar um café. E o menino olha, e isso já foi uma coisa muito importante, ele tem uma saída genial para essa situação. Falei, parece que eu escolhi a roupa errada. Reparem como bom humor já foi fundamental ali para subir a cotação do menino. Opa, desculpa, parece que eu vim com a roupa errada. Pediu licença, será que eu posso tirar a minha gravata? Fique à vontade, tire a gravata. Bom, por que o menino foi todo formal para a entrevista? Porque ele é da área de direito, formado em advocacia. Bem, o Cleiton estava com o currículo dele na mão e falou o seguinte, não me interessa no que você é formado, não me interessa os cursos que você fez. Eu queria que você me contasse uma história de vida transformadora para você. Alguma coisa que você tenha vivido, uma viagem, uma namorada, uma experiência radical que mudou completamente sua maneira de ver o mundo. Me conte uma história sua. E o menino lembrou de uma história e contou longamente uma viagem
que acabou transformando completamente. O Clayton ficou muito interessado por essa história, falou, muito interessante a sua história, muito bacana. Me diga o seguinte, você é capaz de fazer essas coisas aqui que um diretor comercial faz? Estabelecer relações com outras escolas, entender o meu produto e vender? O Arthur olhou e falou, acho que sim. Você tem experiência nessa área? Não, não tenho, mas eu gosto de aprender, acho que eu dou conta disso aqui. Então vamos fazer uma experiência com você de 2, 3 meses. Se der muito certo, você fica. Bom, moral da história, o Arthur virou o diretor comercial da redação Nota 1000, é a melhor performance de todos os funcionários que o Clayton tem. Conversando com o Clayton, 2 semanas atrás, ele me contando essa história, qual é a moral da história? A moral da história é o seguinte, no que você é formado, já não tem mais a menor diferença. A diferença é se você é capaz de resolver os problemas que aquela empresa está te colocando. Você resolve isso? Resolve. Você é formado em nutrição, direito, economia, sociologia, história, engenharia, odontologia, medicina veterinária, não faz mais a menor diferença. A diferença é se você é capaz de resolver aquilo que a própria empresa está te propondo como resolução. Olha aqui, é o novo mundo, gente. Literalmente é o novo mundo. Não há mais as relações, então, entre estar formado e trabalhar na área de formação, que era uma relação vertical, não é mais assim. É uma relação que a gente chama de transversal hoje em dia. O menino que era formado em Direito acabou migrando para ser diretor comercial de uma startup que mexe com a educação. Olha a complexidade dessa história, que interessante. E eu perguntei para o meu cunhado, o Clayton, falei assim, por que esse menino vai muito bem, na realidade? Por que ele tem esse desempenho fantástico? Ele falou por 2 coisas. Uma capacidade de comunicação impressionante e uma empatia. Ele se coloca mesmo no lugar da outra pessoa. Ele é capaz de estabelecer com a outra pessoa uma relação de proximidade. E com isso ganha-se confiança. Então, além de se comunicar muito bem, ele consegue se colocar no lugar do outro, na verdade. E com essas 2 habilidades, se comunicar e ter empatia, tem simpatia, meninas e rapazes, é uma coisa. Ser simpático é ser simpático. Empatia é se colocar no lugar da outra pessoa. É entender as dores e anseios da outra pessoa. É sair de si e se colocar no lugar da outra pessoa. É uma habilidade mais complexa do que simpatia. Simpatia, simpatia. Tratar bem, um belo sorriso e tal. Importante também. Mas é importante ir além da simpatia. Criar empatia. Então, perguntei para o Clayton por que ele dá certo. Porque ele tem uma capacidade de comunicação incrível e porque conseguiu desenvolver empatia. Se coloca no lugar do outro. E, por conta disso, se desenvolve uma relação com base em confiança. Que eu diria, é muito pessoal isso da minha parte, mas eu diria que é a principal deficiência do mundo do empreendedorismo. Construir confiança nas relações comerciais que a gente consegue estabelecer. Ter verdade naquilo que você fala, para poder estabelecer confiança. Não se estabelece confiança se a relação não for feita com base em verdade, em transparência de valores. Henrique tem toda a razão quando fala um pouco sobre isso, a coisa da beleza, etc. É isso. Se não tiver transparência nessa relação, se ela não for capaz de portar verdade, não se estabelecem conexões e não se estabelece empatia e muito menos confiança. Uma coisa se liga à outra. E essas atitudes, gente, essas características, verdade, confiança, empatia, elas não são treináveis de uma forma fácil. Elas são desenvolvíveis, mas não treináveis de uma forma direta. Implica para isso uma percepção grande das coisas que estão à minha volta e uma tentativa de entender todos os componentes do mundo comercial ou mundo de negócios que me circundam. É nessa compreensão que eu consigo desenvolver essas características que me permitem fazer da minha atividade empreendedora uma atividade mais eficiente e mais eficaz. Claro, isso tudo, no fundo, está nos cobrando proatividade, protagonismo, ter ideias, estar à frente, realizá-las, ser capaz de levar novas frentes, novas percepções, novas atitudes, uma postura proativa. É outra coisa que se pede muito e que se pouco tem. Fundamental no mundo do empreendedorismo, fundamental a atitude proativa. Voltando, para a gente baixar os trens de pouso. O desemprego estrutural, então, existe nas grandes corporações. Em compensação, uma série de outras oportunidades, de novas ocupações, têm sido criadas todos os dias aos borbotões.
A gente precisa, na verdade, ser capaz de identificar essas oportunidades, né? E, novamente, dou um exemplo para vocês aqui, acho que muito didático, se me permitem, né? Mercado de vinhos é um exemplo interessante disso. O brasileiro tomava, ainda toma, hoje, muito pouco vinho se comparado aos padrões internacionais, né? Muito pouco vinho em relação aos padrões internacionais. Tomávamos, a média de consumo brasileiro, 10 anos atrás, 15 anos atrás, era de 1,5 litro por habitante por ano de vinho. Imagina. 20 anos depois, essa média subiu para 3 litros por habitante por ano. Ainda é pouco em nível internacional, mas ela dobrou o consumo em termos brasileiros. Muito bem. O fato de ter dobrado o consumo, de mais gente estar tomando vinho, aumentou o que se chama de cadeia produtiva do vinho. Novos elos dessa cadeia produtiva foram criados, ou, em outras palavras, novas ocupações foram criadas. Então, só sobre vinho a gente tem hoje 5 revistas diferentes em banca de jornal sobre vinhos, livros que começam a ser traduzidos, pessoas que fazem jantares em casa e que querem levar vinho para esse jantar, e para comprar os vinhos precisam ter um atendimento. Entra a figura do sommelier, do vendedor de vinhos, das importadoras, dos cursos. Vinho não é uma bebida só que se toma, uma bebida que se quer saber sobre ela. Cursos, então, sobre vinho são montados, revistas são editadas, livros são escritos e traduzidos, viagens temáticas são organizadas em cima do vinho. Então, só na coisa do vinho, por ter dobrado o consumo no Brasil, 18 novas profissões foram criadas. 18 novas ocupações foram criadas. Antigamente, plantava-se a uva, se engarrafava, ela vinha para uma mercearia e ela uma pessoa e comprava. Uma relação direta de 4 elementos que compunham essa relação comercial. Hoje essa relação tem 22 elementos. Portanto, 18 novas profissões, 18 novas ocupações foram criadas. Eu estou falando do mercado do vinho, meninas e rapazes. Se a gente falar do mercado de entretenimento, turismo, videogames, audiovisual, séries de televisão, Netflix, a gente fica aqui até o ano 2023. Quantas e quantas novas... Quem diria que trabalhar com game, videogame, seria uma ocupação? E trabalhar com videogame é o maior motor econômico do Canadá, na verdade. Vocês terem um país, um dos países mais ricos do mundo, tem no seu principal atividade econômica os videogames. Na realidade. Quem diria isso 15 anos atrás? Videogame é coisa de criança. Quando você cresce, abandona o videogame e vai fazer uma coisa séria. Mas hoje o sério é trabalhar com videogame, na verdade. Que ele alimenta uma indústria no mundo inteiro, na Coreia, no Japão, no Canadá. Videogame. O professor Jair nunca tinha pensado com isso. Então, meu filho que brinca com videogame não é para tirá-lo do videogame de jeito nenhum. Estimule que ele fique no videogame, porque isso pode ser uma grande profissão para ele, na verdade. Então, e o que eu quero ouvir, Jair, num curto espaço de tempo, é quem diria que vender um alimento, né, uma cesta de alimento orgânico seria uma ocupação. Uma das maiores ocupações, né, em frente ao que a gente viu, de crescimento do mercado orgânico, né, o crescimento do mercado de agro, né, no Brasil, que é um crescimento exponencial, como eu disse no início. Isso não é uma moda, não é um modismo, isso é uma tendência, né, a saudabilidade, etc. Isso vai se tornar uma ocupação. Mas veja que interessante, Natália, mas veja que interessante, por que isso acontece? Aí o sociólogo falando, porque você tem um movimento maior, a tal da complexidade, um movimento maior acontecendo, em termos sociológicos, que, como você bem diz, não é modismo. Uma coisa importante, meninas e rapazes, a Natália toca num ponto fundamental, separar o que é tendência do que é modismo, isso é muito importante. Modismo passa, tendência fica, intensifica, acelera e se completa. Modismo passa. Então, separar modismo e tendência é importante. Mas veja essa coisa da Nutriens, que interessante. Qual é o guarda-chuva da complexidade maior? Há uma preocupação com saúde, que não tinha 20 anos atrás. Há uma preocupação com o corpo, que não tinha 20 anos atrás. Há uma preocupação com qualidade de vida, que não tinha 20 anos atrás. Então, a Nutriens entra como efeito, como resultado de uma grande transformação maior, que é corpo... ser capaz de ir mais longe, ficar mais velho, mas com a mesma qualidade de vida, né? Ou seja, disposição, falta de preguiça. E para isso a questão da alimentação é determinante. Determinante.
na verdade. Até a longevidade, né? A própria longevidade, que está diretamente dizendo, atrelada a uma boa alimentação. Você amplia a expectativa de vida, exatamente, Natália, mas para chegar aos 70, 75, 80 bem, é necessário começar a se preocupar com 30. Exatamente. Então, cresce o mercado das academias, pilates, ginástica funcional, 500 formas diferentes de ginástica, como cresce o mercado de alimentação orgânica. Porque tem uma outra coisa maior acontecendo. Isso é saber identificar uma oportunidade. É ler que a Nutrens ela é um efeito de uma grande transformação maior que pedirá cada vez e cada vez mais intensidade, cada vez e cada vez mais portfólio de produtos inovadores, cada vez mais preparo. Porque essa complexidade é preocupação com o corpo, obesidade, saúde e qualidade de vida. Então, você tem 4 elementos que são o macro dessa história, do qual a Nutrens é um efeito que possibilita uma dessas 4 coisas poderem acontecer. Quando a gente entende isso, a gente... E aí... Desculpa, fala, Natália. E aí, como você falou do vinho, né? Então, as diversas ocupações que vão surgir, né, em relação a esse mercado... do orgânico, e uma das ocupações é justamente esse empreendedor, né? E aí, quando você fala, e eu até tomei nota aqui, eu acho que os empreendedores que estão aqui conosco, né, essas 15 pessoas, são pessoas extremamente privilegiadas, primeiro, porque tiveram a visão de enxergar essa oportunidade, então meio que fala, olha, eu sei que eu estou num mundo caótico, talvez não tenham essa clareza de que isso é uma tendência, é aqui que eu vou me fixar, mais como um job, como alguma coisa passageira, mas frente a tudo isso que você trouxe, né, Jair, de mudança, ali quando você fala de uma mudança estrutural, né, um desemprego estrutural, essa questão do empreendedorismo, ele não é mais um job, ele não é uma coisa transitória, ele pode ser a principal ocupação, ele deve ser a principal eu ia falar exatamente ocupação desse profissional, né? E aí, esse profissional, esses empreendedores, que são os primeiros, que estão mais engajados, que estão aí, que estão participando e etc., que já tem essa visão, e aí se ele se cerca das armas, vamos colocar aqui, que é uma do velho mercado, não é uma palavra do novo mercado, mas quando ele se cerca, né, desse conteúdo que você falou, técnico, então dele entender os diferenciais da Nutrens. A Nutrens é a única que tem a espiral do bem, minha gente, é a única que tem venda direta, e isso não é no Brasil, é no mundo, não tem vendedor direto em alimentação no mundo, né? Quando você vê o nosso contato direto com o produtor, e o nosso respeito, o nosso cuidado com esse produtor, quando você vê e esse profissional, ele entende do mercado de orgânico, ele vai entender sobre a saudabilidade, ele se prepara tecnicamente, então, para isso. Claro. E aí ele vem depois do aspecto comportamental, como você disse. Isso. Né? Então, ele tem uma atitude proativa de construir a rede dele, ele tem essa coisa da inteligência emocional, ele é um cara educado, né? E por meio da educação, você falou um negócio muito legal, e quando você falou da educação, eu fiz até uma reflexão muito rápida, e é mesmo, na prática, quem trabalha com vendas há mais tempo vai também saber disso. As pessoas mais educadas vendem mais. É isso. Se vocês fizerem uma reflexão, eu fiz rapidamente quando você falou, eu não tinha me atentado a isso, mas é uma pura realidade. As pessoas mais educadas, elas vendem mais. O bom humor, a capacidade da comunicação. Gente, vocês vão para o céu, assim, porque vocês, de fato, têm uma possibilidade, uma oportunidade enorme na mão de vocês, e assim, com tudo para crescer, com tudo, né? Esse é só, de fato, o começo. Então, para mim, faz muito sentido, Jair. 2 coisas sobre isso, Natália. Primeiro isso, os seus 2 filhos, vamos dizer assim, né? Quando eles forem... Eles já vão ter um trabalho, os seus 2 filhos, o seu menino e a sua menina, já não vão mais trabalhar, não vão saber mais o que é carteira assinada, nem como sonho. Eu gostaria. Eles já entram no outro mundo. Eles vão trabalhar por job, por projetos. Não sou eu que digo isso, não, meninas. É todo mundo que estuda esse mercado. Os pesos pesados que estudam. O futuro do trabalho é um trabalho por projetos, na verdade. Por projeto. E é como se o bico, digamos assim, virasse atividade essencial, com características um pouco mais, digamos, bem estabelecidas. Mas se trabalhará por projetos no futuro. O trabalho do empreendedor
será um trabalho mesmo dentro da atividade empreendedora, será um trabalho por projetos, na verdade. Então, a ideia de carteira assinada, uma geração como dos filhos da Natália, não é que eles não vão mais ter, eles sequer vão querer imaginar que o mundo é desse jeito. É verdade. E o próprio empreendedor, Jair, ele não precisa necessariamente trabalhar com uma única marca, ele não tem exclusividade. Então, à medida em que eu formo a minha carteira aqui para um produto orgânico e eu vejo a oportunidade dos meus clientes de um outro produto que eu posso trazer e incorporar, né, eu acho que o funcionário ele é exclusivo. Quando você fala de um CLT, ele é exclusivo ali daquele horário até aquele horário, ele tem essa exclusividade. Quando você vai para um empreendedor, ele não tem essa exclusividade, ele consegue ali impulsionar a carteira de cliente deles, né, fazendo a melhor tração ali de resultados com que ele consegue colocar na rede. Sem dúvida. Uma segunda coisa que eu queria falar é isso que você toca, Natália, a respeito dessa questão de há uma relação direta, sim, provada, mensurada, medida, ser educado e eficiência das relações de venda. Há uma relação direta, meninas e rapazes, entre essas coisas. Aquela figura do vendedor antigo, da venda antiga, o cara quer levar vantagem, grita, aborda de maneira indevida e de maneira invasiva. Esse sujeito, graças a Deus, está com os dias contados, na verdade. A figura da venda hoje é uma figura muito mais aperfeiçoada, muito mais interessante. Sofisticada. Muito mais uma figura, inclusive, vulnerável. É uma figura que, porque antes o vendedor ele não apresentava problemas. Não, tudo que ele vende é perfeito. Claro. Na hora da entrega, um monte de problema. Então, o vendedor sofisticado que se atualizou, se preparou, ele sabe, com essas habilidades que ele desenvolveu, falar sobre o que é bom e sobre os pontos que, olha, isso daqui a gente vai desenvolver, a gente entende quais são os problemas, né? Então, ele sabe falar, quando você fala de gerar uma relação de confiança, ele sabe falar com a verdade, sem vender aquilo que não existe. Exatamente. Vendendo aquilo como de fato acontece, né? Para não gerar uma expectativa frustrada depois ali para o teu cliente, para a tua rede. E a tal da empatia, colocar-se no lugar do outro, entender a necessidade do comprador para traduzir essa necessidade num produto ou num serviço. Isso é importante, colocar-se no lugar do consumidor, isso é empatia, para entender o que ele quer e traduzir esse entendimento na forma de um produto ou de um serviço. E não vender a qualquer preço, entupir a qualquer coisa e empurrar qualquer coisa. Não mais. É isso aí. Então, há uma relação entre eficiência comercial e educação muito grande, isso é provado no mundo inteiro, no Brasil, inclusive. O bem educado, o gentil, né, o delicado, ele aumenta suas vendas, ele melhora a sua performance comercial. Nada nos permite entrar em qualquer ambiente do que a educação, meninas e rapazes. Qualquer educação ambiente. Abre portas, né? Abre portas. Feira de negócio. Educação mesmo, ser educado. Bom dia, por favor, com licença. Olha, adorei sua palestra, adorei sua explanação, adorei sua... Que produto interessante. Isso abre portas. Isso constrói networking, na realidade. É isso que nos coloca nas situações. Né? Uma feira de negócios, um encontro de negócios, uma visita técnica. O ser educado diferencia as pessoas. Isso é uma habilidade, é um handicap, é uma vantagem competitiva enorme ser educado no mundo que todo mundo grita, no mundo que todo mundo é histriônico, que todo mundo lacra as pessoas, que todo mundo xinga as pessoas. Você se portar de uma outra maneira, agregando educação, gentileza no que se faz, é uma outra coisa, sua percepção de mercado é diferente. Né? Legal. Jair, olha, eu ficaria a manhã inteira te ouvindo, a tarde inteira te ouvindo. O Jair é fantástico, não é, gente? Ele tem uma forma de cativar a gente, uma fala que realmente é encantadora. Você sabe que eu sou a tua fã, Jair, gosto muito de você. Mas a gente tem um compromisso com o horário também, né? Eu agradeço muito a tua palestra, a tua explanação, o quanto você conseguiu expandir a nossa consciência, a nossa visibilidade sobre esse novo mundo, a nossa certeza de que ele é um mundo complexo, sim, e a gente precisa saber viver, conviver, né, e enxergar as oportunidades nesse mundo. Uma coisinha, se me permite, daquilo que eu tenho estudado, assim, o setor de alimentação orgânica e ou natural é um setor que vai crescer muito daqui para frente. Muito daqui para frente. Os indicadores de quem estuda mesmo essa área têm mostrado que é um setor que não tem volta. Ao contrário, o que deve desaparecer é a comida, digamos, saturada, vamos dizer assim. Os orgânicos e naturais vão ter um caminho maravilhoso.
o que pede da gente, então, preparo técnico e preparo comportamental para atuar com mais eficácia nesse mercado.